Olá, crianças, como é que vocês estão? A videoaula de hoje é de matemática, então peço para que vocês abram o livro de vocês na página 260 e vamos ver um conteúdo novo, tá bom? Porque a tia Rafa deu esse pulo para lá? Pois, para a gente poder dar conta de divisão, expressão numérica, fração, eu acredito da importância realmente da aula presencial, né? Caso ocorra mais alguma prorrogação, enfim, que não seja possível a aula presencial, então a gente vai ver um método para estar explicando para vocês. Mas até lá, a gente vai ver, tá bom, um pouquinho de geometria, porque daí não se faz tão necessária a questão de cálculo, enfim, tá bom? Então, na página 260, tem um conteúdo que nós chamamos de ângulo. Você já ouviu o termo dizer assim, tudo depende do ângulo que você vê? Então, quando nós estamos falando de ângulo, nós estamos falando da junção de duas semirretas que têm uma mesma origem. E a Rafa, a senhora falou grego agora, o que é que a senhora está falando? O interessante é que vocês têm uma régua em casa e, se possível, um transferidor. Um transferidor é aquela réguazinha redonda que é partidazinha no meio, tá bom? Então, voltando, o que seria então esse ângulo? Que a tia Rafa falou que são duas semirretas que têm a mesma origem. É quando duas semirretas se unem, certo? Então, quando elas se unem, ela tem a mesma origem, tá? A gente pode até fazer isso com os dedos para exemplificar a questão do ângulo, tá bom? E na página do livro de vocês 260 tem até também informando o pontinho de origem e as duas semirretas se abrindo, tá? Os dois ângulos da mesma medida são chamados de ângulos congruentes, porque pode acontecer de a gente ter duas semirretas, mas uma semirreta ser maior e outra menor. Então, no caso das duas que têm o mesmo tamanho, tá bom? Elas são chamadas de ângulos congruentes, que são iguais. E aí, por que eu falei da história do transferidor? Porque o transferidor, se você prestar atenção, ele tem os graus e os centímetros, então fica mais fácil de vocês identificar os tipos de ângulo, porque os tipos de ângulos, eles são determinados pela medida dele, tá certo? Pelo grau. Então, por isso que com o transferidor fica mais fácil de vocês fazer essa contabilidade, tá bom? Então, medimos um ângulo colocando o centro do transferidor sobre a vértice do ângulo. O que seria a vértice do ângulo? É aquela partezinha, gente, que fica assim, tá? Como se aqui fosse um ângulo e aqui essa região é a vértice, tá bom? Então, se coloca o transferidor aqui e o transferidor vai dar a medida desse ângulo, tá bom? Então, para indicar a medida de um ângulo, usamos a unidade de medida de grau, que é aquela bolinhazinha que nós utilizamos, tá bom? Principalmente para medidas do tempo, né? Quando nós queremos colocar, está em 17 graus, a gente coloca 17 e coloca aquela bolinha do lado. Então, todas as vezes que a tia Rafa colocar no questionário, quantos graus tem esse ângulo? Vamos supor que ele tem 60. Você tem que botar o 60 e a bolinha do lado para indicar que está falando de grau, tá? Então, podemos classificar os ângulos de acordo com as suas medidas. Um ângulo reto, por exemplo, ele tem uma medida de 90 graus, que é aquele que fica bem retinho, que tem na página 260 também, tá bom? Vocês podem prestar atenção que ele é bem retinho mesmo, bem certinho. É o que nós chamamos de ângulo reto, que tem 90 graus. Também temos o ângulo agudo, que é o mais fechadinho e reto, e a sua medida é menor que 90, tá? Temos também o ângulo obtuso, que é o ângulo mais aberto. Ele é mais aberto, tá certo, do que o ângulo agudo. E ele tem uma medida maior que 90, ou seja, ele tem uma medida maior do que o ângulo reto. E temos o ângulo raso, que é um ângulo com o dobro de abertura do ângulo reto, na sua medida 180 graus, que é praticamente uma linha só, uma reta, tá? Então, mas ele tem a vérticezinha, então ele é chamado de ângulo, tá bom? Então, o ângulo raso, ele é 2 vezes maior que um ângulo reto, ele tem